Bom, pessoal, vamos lá fazer um resumão para a prova de hoje. A gente começou falando da história de saúde pública no Brasil, desde o descobrimento dele, né? Que em toda, toda história humana, em toda evolução humana, sempre que algo atingia o estado normal biológico daquele ser, ele se preocupava em descobrir algum tipo de tratamento. Na época dos índios, quando foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral aqui o Brasil, já existiam os índios, e os índios já tinham sua forma de tratar as suas doenças. Eles acreditavam que eram provações ou castigo, e quem fazia esse cuidado era o pajé, junto com eles através de rituais. Com a chegada desses novos povos, foram chegando novas formas de tratar essas doenças. Aqui na imagem temos uma representação do que era o cirurgião barbeiro, o cara que fazia a barba. Ele também era responsável por fazer pequenas cirurgias, certo? Também teve a chegada dos padres jesuítas. Aqui eu não estou fazendo pontualidade de datas, porque um acontecimento entre o outro pode ter durado aí décadas. Tivemos a chegada dos padres jesuítas, também com novas formas de tratar doenças, e também a chegada do curandeirismo. Então, se até então só os índios tinham a forma de tratar as doenças através dos seus rituais, com a chegada de novos povos, passamos a ter também padres jesuítas, curandeirismo, cirurgião, barbeiros e os físicos, que eram considerados médicos, ok? E aí, com muito tempo depois, durante toda a evolução, foram montadas as Santas Casas de Misericórdia, uma em Santos e outra na Bahia. Uma foto da Santa Casa de Misericórdia, uma delas, certo? Depois de muito tempo, lá por volta de 1808, veio a chegada da família real, teve a chegada da família real. Até então o Brasil era uma colônia, e o que girava de dinheiro aqui pela colônia brasileira era a venda dos produtos naturais que eram extraídos daqui e vendidos para fora. Mas com a chegada de todo esse povo, com a formação de locais de moradia, a falta de saneamento básico, desmatamento, várias doenças foram assolando o Brasil, né? Com diversas disseminações de pandemias, o que deixou o Brasil mal visto, né, por outros países, porque a colônia brasileira estava disseminada de muitas doenças, e isso deixava os outros países com receio de atracar no Brasil para comprar produtos. E aí a família real teve que tomar alguma providência para continuar a venda desses produtos. Uma delas foi a criação dos lazaretos, né? Que as pessoas chegavam, quem tivesse doente tinha que ficar no lazareto por 40 dias, e ia um agente da família real verificar quem estava bem ou não. Quem estava bem, sem sintomas de doença, ganhava um visto e podia entrar na cidade. Outro método foi o de higiene, né? A limpeza dos centros, grandes centros de cidade, mas ali em volta da família real. E não, porque não era visando a saúde de toda a população, era sim visando melhorar a venda dos produtos da colônia, e também visando a saúde da família real e não dos outros povos. Uma das teorias que apareceu nessa época, quando as doenças assolavam o Brasil, foi a teoria miasmática, que eles acreditavam que as doenças vinham através do ar, quando passava por cima de animais em putrefação. Tempos depois, a era bacteriológica começou a ser desenvolvida, ou seja, eles passaram a ter conhecimento que existiam micro-organismos que causavam doenças. Agora eles já sabiam que as doenças não eram causadas pelo ar, e sim por micro-organismo, mas eles acreditavam que um único agente era responsável por todas as doenças. Aí acabou a era miasmática, a teoria miasmática, e nasceu a teoria da unicausalidade, ou seja, um único agente causava todas as doenças. Por volta de 1902, Oswaldo Cruz foi contratado no cargo equivalente ao do ministro da Saúde para poder tratar dessas doenças, trazer métodos que contessem todas essas doenças que assolavam o Brasil: febre amarela, varíola,
entre diversas outras. Aqui já tinha conhecimento em relação à era bacteriológica e já foi criado vacina, né? Aqui onde a gente falou em relação à revolta da vacina, onde os agentes iam até as casas junto com a polícia, invadia a casa, encontrava o vetor daquela doença, porque até então acreditava-se que a doença era passada de uma pessoa para outra, e ele descobriu que havia algum agente, que no caso era os mosquitos. Além disso, também entravam nas casas para vacinar a população. Começou a revolta da vacina, porque o pessoal acreditava que, até então nunca se preocuparam com a saúde da população pobre. Era visando a saúde dos ricos e o mercado. Por que então essa preocupação de vacinar todos? E aí os pobres acreditavam que essa vacina era para matar os pobres, né? Diminuir a população de pobres ali naquele meio. Após o Oswaldo Cruz, já por volta de 1920, foi contratado o Carlos Chagas pro cargo do Oswaldo Cruz, ou seja, ele assumiu o cargo do Oswaldo Cruz para dar continuidade às políticas de saúde, mas para redemonizar e atualizar, organizar todos os métodos de saúde no Brasil. Em 1923, o Brasil até então não tinha nenhum tipo de assistência médica e nem de previdenciária para ninguém. Quem precisava de um atendimento médico contratava particular esse atendimento, ok? Os demais ficavam à mercê das santas casas e dos outros métodos de atendimento às doenças. E aí o Brasil fez uma parceria com os Estados Unidos, com um laboratório chamado Rockefeller, e foi criado então a lei chamada Lei Eloy Chaves, que criou a primeira CAPES, né? CAPES, que significa Caixa de Aposentadoria e Pensões. Caixas de aposentadoria e pensões, ou seja, cada empresa tinha a sua caixa, né? E ela era financiada pelo empregador, pela empresa e pelo funcionário. Cada empresa tinha a sua. Depois dessas CAPs foi formado o IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão, já na era Vargas, ou seja, se antes cada empresa tinha a sua, agora essa era dividido por categorias e não mais por empresas, ou seja, agora cada categoria tinha a sua assistência médica e previdenciária. Após os IAPs, todos eles foram unificados e foi criado o INPS, né, Instituto Nacional de Aposentadoria e Pensão. E depois do INPS veio então o INAPS. O INPS é a mesma coisa do IAP, só reuniu todas as categorias, né? E a diferença do IAP para o CAPES também é que agora não era mais, o controle não era da empresa, quem fazia esse controle era o poder público. Depois do INPS veio o INAPS, que é a mesma coisa do INPS, só que o INAPS ele dividiu as tarefas. O INPS era o único responsável tanto pela assistência médica como da assistência previdenciária. E o INAPS era um instituto que dentro dele tinha a divisão dessas responsabilidades. Então temos aí que a CAPES era Caixa de Aposentadoria e Pensão, IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e depois do INPS, o INAPS, Instituto Nacional de Aposentadoria, de Assistência Médica e Previdência Social, certo? Bom, quando o poder desse atendimento passou a ser do poder público, o dinheiro até então começou a ser desviado para outras obras, para empréstimos e muita corrupção, o que deixou esse atendimento bem precário. E esses funcionários que já tinham um atendimento restrito passou a piorar ainda mais esse atendimento, o que gerou uma revolta deles, né? E aí a partir de 1970, veja que até então só os funcionários de carteira assinada tinham direito a esse atendimento médico e essa assistência previdenciária. Todos os demais cidadãos, conhecidos como pré-cidadãos, ficavam à mercê das santas casas, certo? Bom, com essa precarização começou uma revolta até desses funcionários. Já em 1970 começou as primeiras conferências de saúde
para tentar debater em relação à assistência de saúde no Brasil. Só que da primeira conferência até a sétima não tinha participação popular, era proibido. Só quem participava era cientistas, pensadores e políticos, né? Em 1986, na oitava conferência de saúde, foi que eu vim a ter participação da população. Então ela se difere das demais porque foi a única que teve participação da comunidade, foi a primeira conferência que realmente começou a desenhar o Sistema Único de Saúde. Isso foi em 1986, só que de 1986, isso foi em 1986 na verdade, e o SUS veio ser criado em 88. Por quê? Como é um sistema grande, ele precisava de um tempo para ser organizado, desenhado, né? Então, de 86 até 88, foi criado o SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, que já trazia os princípios, as mesmas políticas do SUS. Foi só para ele garantir já algum atendimento até que o SUS realmente fosse criado. O SUS então foi criado em 1988, né? Veja bem a data, o SUS foi criado em 1988, só que ele só veio ser institucionalizado dentro da lei em 1990, que quando foi criado a Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8.080 de 1990. Vejam bem, o SUS foi criado em 88, mas só em 90 que foi criado a Lei Orgânica, que ela institucionaliza o SUS. Lá em 1980, a Lei 8.080 de 90 teve diversos vetos, principalmente da participação da comunidade. Por uma pressão, tiveram que cancelar esses vetos, ou seja, mas naquela época não era comum derrubar vetos, então criaram outra lei, a 8.142 de 90, que é a mesma lei 8.080 de 90, só que sem os vetos. Repetindo, o SUS foi criado em 88, mas só foi institucionalizado em 1990 através dessa lei orgânica. O SUS já trazia alguns princípios, né? Era chamado, que eram os princípios que até hoje estão aí, que são os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Os doutrinários são universalidade, acesso à saúde para todos, independente de cor, raça, integralidade, garantir esse atendimento do mais básico, da mais baixa complexidade para a mais alta complexidade, e a equidade, que lá na lei está escrito igualdade, mas é considerado equidade, porque a igualdade eu trato todos de forma igual, e a equidade eu ofereço mais a quem precisa mais. E temos os princípios organizativos: regionalização, hierarquização e descentralização. Regionalização é que eu posso criar uma região de saúde, né? Se eu não ofereço certo serviço, eu posso criar uma região com outra cidade que ofereça esse serviço. Hierarquização, né? Do Ministério da Saúde até as secretarias estaduais, até as secretarias de saúde municipal. E a descentralização, onde não só o governo federal que define essas políticas, mas há uma participação também dos estados e dos municípios, vistos que cada região tem necessidades diferentes uma da outra. Tá? Ou seja, quando foi criada essa lei, lá no artigo 196, ela diz que a saúde é direito de todos e um dever do Estado. Se antes só trabalhadores tinham direito a essa assistência, agora não. Agora a saúde é um direito de todos. E quem deve garantir é o Estado. Bom, o SUS, um dos principais... na verdade, a gente vai falar aqui do que está incluído no campo de atuação do SUS.
né? E aí está falando o quê? Execução de ações, né, de vigilância sanitária, epidemiológica, de saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Ou seja, o foco do SUS não é a medicina preventiva, né? Ele quer prevenir que certas doenças venham a se agravar, trazendo problemas ao todo, né? E aí ele sofreu grande represária porque a medicina de antes era focada na doença e no procedimento. Se o que me dá lucro é doença e procedimento, se eu estou trazendo uma nova política que previne essas doenças, né? Então os grandes empresários vão deixar de ter lucro. E aí foi uma das grandes lutas do SUS para poder ser aprovado. Foi essa luta dos grandes empresários para que ele não viesse a ser institucionalizado. Ora, mas se o SUS ele trata da medicina preventiva, ele precisa ter diversos programas e estratégias que trabalhem para identificar, e se eu identifico que há algum problema ali, eu já atuo para prevenir que ele venha a se agravar, correto? E dentro desses programas de auxílio ao SUS, eu tenho aí o que? A vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a do trabalhador. E com isso, eu dou assistência integral àquela pessoa que necessita de atendimento. Eu dou assistência terapêutica, seja com médico, psicólogo, enfermeiro, etc. E inclusive a farmacêutica. Tem a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, a ordenação na formação de recursos humanos da área da saúde, vigilância nutricional e orientação alimentar, enfim, diversas outras. Bom, mas indo aqui para a atenção primária. A gente fala da atenção primária e eu tenho uma rede, né, de atendimentos que compõe atendimentos específicos desde a baixa densidade tecnológica a de alta densidade tecnológica. Ou seja, uma pessoa ela vai ser tratada desde uma dor de cabeça até uma provável necessidade de uma cirurgia. Veja que eu tratar de uma dor de cabeça não precisa de uma tecnologia tão alta, mas para me fazer uma cirurgia sim, é um exemplo. Então eu monto uma rede onde eu vou atender, onde oferece coisas básicas, mas se necessitar de atendimento de coisas mais avançadas, eu vou ter para onde encaminhar esse paciente, certo? Mas lembra que eu falei da saúde pública, que trata ao pé da letra do atendimento do médico, que identifica um problema, passa um remédio e libera? E que a saúde coletiva já tratava como que acontecia, ela queria identificar como que acontece esse processo de saúde e doença, né, para poder intervir. E um desses métodos para auxiliar nessa identificação são as vigilâncias. Eu tenho a vigilância sanitária, que ela é capaz de eliminar, diminuir ou prevenir danos, né? Só que a vigilância sanitária, ela trata do quê? De bens de consumo. Então, quando você quiser diferenciar uma vigilância da outra, é só você pensar que em relação a bens e consumos, quem trata é a vigilância sanitária. Comida, o que eu vou consumir, ou produtos em relação à saúde direta ou indiretamente, como vacinas, ou até o produto, a injeção mesmo que a vacina está dentro, é a vigilância que faz essa fiscalização, né? Esse programa para garantir a qualidade e a segurança do produto. Tanto o produto para consumo como os bens. Então, a vigilância sanitária ela é capaz de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e também prestação de serviços. Ou seja, desde o que eu consumo, desde o produto que eu uso, desde a prestação de serviço. Quando eu quero montar um laboratório, quando eu quero montar uma clínica, eu também tenho que seguir os protocolos definidos pela vigilância sanitária. Que a nível nacional temos a Anvisa e a nível local, cidade, são as VISA, Vigilância Sanitária. E quando eu quero fazer uma denúncia em relação a algum problema em estabelecimento, eu sempre contato a Visa local. Já a vigilância epidemiológica, ela serve o quê?
para fazer recomendações e realizar o planejamento à saúde, e ela avalia medidas de controle. Isso está relacionado a agravos, a problemas pontuais, a epidemias, a surtos. Já não envolve bens nem produtos de consumo. Ela é o que? O conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. Veja que todas essas vigilâncias, elas tratam não só do indivíduo em particular, mas também em relação à comunidade, certo? Então, quando eu tento prevenir medidas, quando eu tenho medidas de prevenir e controlar doenças ou agravos, eu falo de vigilância epidemiológica. Quando eu quero tratar de bens de consumo ou prestação de serviços, eu estou falando de vigilância sanitária. Aqui eu tenho uma rede de atenção à saúde, né? Como a gente já falou, o que compõe uma rede. E eu tenho a unidade de saúde familiar, ou UBS, ou unidade de saúde familiar, que dependendo da sua característica, ela vai definir se aquilo é uma unidade básica ou não. Quando eu falo de unidade básica, eu preciso ter um mínimo de profissionais que componham aquela prática. Quando eu estou falando de estratégia de saúde da família, eu não tenho que ter lá enfermeiro, médico, agentes comunitários, um dentista, um auxiliar bucal, um auxiliar ou técnico de enfermagem. Agora, quando eu estou falando de equipe mínima de saúde, eu falo de ter pelo menos um médico especializado em saúde da família, preferencialmente, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem. O mínimo é esse: um enfermeiro, um médico, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário. Certo? Repetindo, a equipe mínima para compor a saúde da família é um enfermeiro, um médico, um agente comunitário, um técnico ou auxiliar de enfermagem. Agora, se eu quiser complementar, eu posso trazer outros profissionais, mas no mínimo eu tenho que ter esses citados, certo? A saúde da família também, ela tem os seus princípios, né? Ela traz as boas interações entre os profissionais de saúde, os seus pacientes, e contribui para o estabelecimento de relações de longa duração. E esse princípio, ele tem um nome dentre outros, certo? Quando eu quero manter uma boa interação entre os profissionais e os pacientes ali daquela comunidade, eu estou falando então do princípio da longitudinalidade. Não estou falando aqui de princípios do SUS, e sim da atenção primária. Bom, fiz rapidão aqui, só para a gente não perder tempo hoje à noite em relação à prova, e praticamente eu dei a prova para vocês, certo? Boa sorte.